A eletrizante jornada do chuveiro. Uma invenção bem brasileira que mudou nossos banhos. Prepare-se para mergulhar na história de um item tão comum em nossos lares, que mal paramos para pensar nele: o chuveiro. No Brasil, sua trajetória é especialmente peculiar e cheia de inovações que transformaram nosso jeito de tomar banho. Antes da eletricidade, tomar um banho quentinho no Brasil exigia um esforço extra. Nada de ligar um botão e pronto. Por aqui, o hábito de se banhar era muito forte. Uma herança de nossos povos indígenas que nos ensinou a apreciar o contato com a água em rios e cachoeiras. Mas dentro de casa, especialmente nos dias frios, a água era esquentada em grandes tachos sobre o fogão a lenha. E, depois, levada para o banheiro para ser despejada sobre o corpo com canecas. Algumas casas mais abastadas até tinham banheiras, mas o processo de enchê-las com água quente ainda era manual e demorado. Em resumo, um banho quente era um luxo ou uma verdadeira operação de guerra logística. A praticidade que temos hoje era um sonho distante para a maioria das pessoas. Eis que, em meio a essa realidade, surge uma das invenções mais geniais e genuinamente brasileiras: o chuveiro elétrico. Sim, ele é uma criação nossa. A grande sacada veio da necessidade. Enquanto países como a Europa e os Estados Unidos da América tinham redes de gás encanado para aquecer a água, o Brasil mal tinha isso. Por outro lado, a energia elétrica estava começando a se espalhar pelas cidades. A pergunta era: como aquecer a água de forma prática e barata, usando a energia disponível? A resposta veio do engenheiro Francisco Canho, de Jaú, interior de São Paulo. Lá pelos anos 1930 e 1940, ele aprimorou e popularizou um sistema que usava uma resistência elétrica para aquecer a água na hora, dentro do próprio aparelho. Canho patenteou sua invenção em 1948, mas já estava trabalhando nela há um bom tempo, focado em algo crucial: a segurança. Curiosamente, os primeiros chuveiros elétricos eram um tanto aventureiros e podiam dar pequenos choques. O grande desafio de Canho foi justamente tornar o aparelho seguro. A popularização dos plásticos nas décadas seguintes ajudou muito, pois esse material é um excelente isolante elétrico e permitiu a fabricação de modelos mais seguros e baratos, tornando o chuveiro elétrico um item democrático. A invenção do chuveiro elétrico foi um verdadeiro divisor de águas na cultura brasileira. De repente, tomar um banho quente deixou de ser privilégio de poucos. Tornou-se acessível para a classe média e, pouco a pouco, para a maioria dos brasileiros. Essa mudança transformou o banho diário em um ritual confortável e rápido, faça chuva ou faça sol. Hoje, é quase impossível imaginar uma casa brasileira sem um chuveiro elétrico. Ele está presente em mais de 70% das residências do país, um número que nos destaca da maioria das nações, onde outros sistemas de aquecimento são mais comuns. No entanto, apesar de toda a sua praticidade, nosso querido chuveiro elétrico também é famoso por ser um dos maiores vilões da conta de luz. Em horários de pico, como no final da tarde e início da noite, quando todo mundo resolve tomar banho, ele pode ser responsável por uma fatia considerável do consumo de energia do país. Mesmo com décadas de história, o chuveiro elétrico continua evoluindo. Hoje temos modelos eletrônicos que permitem um controle de temperatura preciso, e até chuveiros híbridos que combinam a eletricidade com energia solar para economizar ainda mais. No fim das contas, a história do chuveiro no Brasil é um belo exemplo de como a criatividade local, impulsionada por uma necessidade real, pode gerar uma solução simples e eficaz, que se torna a parte intrínseca da vida e da cultura de um povo. Quem diria que um item tão presente em nosso dia a dia teria uma história tão eletrizante?